E o nosso entrevistado de hoje é o professor e escritor Fergi Cavalca. Olá, Fergi, tudo jóia? Tudo bem, Jane? Seja bem-vindo, eu estou vendo aqui, né? Olha, professor de Química, Física, Matemática e escritor. Como é que aconteceu isso aí? Bom, eu sou químico por formação. Trabalhei muitos anos no polo petroquímico, vim para aqui, para Bahia, em 1971. Já tenho 40 anos morando em Dias d'Ávila, né? E, por consequência, naquela época havia muita deficiência no ensino, ainda há até hoje, principalmente no interior. E eu comecei a ser professor em mais ou menos 1985. Né? Aí, professor, e essa ideia de escritor, como é que surgiu? Eu sempre escrevi. Né? Eu fui fundador de um jornal aqui na região metropolitana e sempre escrevi. Eu sempre tive essa veia. Meu pai era jornalista. E o livro nasceu de uma necessidade. Eu tenho um boletim até hoje, eu edito já no 2 anos e meio, um boletim místico e esotérico. E eu tive a necessidade de escrever uma obra que fosse alguma coisa importante para a humanidade. Eu acho que a história que eu trago é uma história importante, principalmente nesse momento em que nós estamos passando por crises de violência, crises de família, crises de identidade dentro da sociedade brasileira e mundial, não estou dizendo aqui apenas no Brasil, de forma que o livro Arcanos de Eternidade procura resgatar esse momento com a história do maior avatar que apareceu na humanidade, que foi Joshua. Por que você denomina de avatar e quem foi Joshua? Avatar é todo líder que está acima de uma determinada situação, vamos dizer, uma situação humana. Ou seja, um líder grande, um líder grandioso, né? Que ele traga alguma coisa realmente boa para a humanidade. E Joshua é o nome de Jesus, né? Jesus, o nome dele hebraico, né? É Joshua, né? Ou Yahoshua. E Joshua de Nazaré foi uma das maiores personalidades do mundo. Tanto é que nós contamos o nosso tempo antes e depois de Joshua. Apesar de que eu escrevi sem nenhum cunho religioso. Eu não sou uma pessoa religiosa no sentido de religião estabelecida. Eu sou altamente religioso no sentido interior do ser humano, como ser humano. E onde é que você buscou inspiração para escrever esse livro, né? É o primeiro livro editado do professor e escritor Fergi, ele que tem esse pseudônimo, né? Que é Fernando Gimeno o nome dele. Mas Fergi Fernando Gimeno, né? Ok. E onde o senhor buscou inspiração para escrever esse livro? Foi necessário quanto tempo para ele ficar pronto? O livro, para ficar pronto, foi necessário aproximadamente 2 anos. E essa inspiração me veio porque eu queria escrever sobre alguma coisa importante para a humanidade. Hoje, a mensagem de Jesus ela é muito deixada para trás. As próprias religiões deturparam muito a mensagem. E nós precisamos resgatar o sentido da doutrina do amor. Porque o que Jesus veio trazer foi justamente a doutrina do amor. Ele veio mostrar que é mais importante você amar o próximo e você evoluir através disso. Né? Essa é a grande verdade da doutrina de Jesus. E muitas vezes as pessoas largam esse grande mestre que foi Jesus para seguirem como religião. Apenas, não, Jesus deu, aceita Jesus, aceita Jesus. Então, esquecem a mensagem grandiosa que ele trouxe. E o nome Jesus, para muita gente, virou até mercadoria hoje em dia. Virou uma mercadoria. Hoje em dia, você sabe que as religiões, elas produzem Jesus, né? De uma forma bastante, às vezes, assintosa. O que me chamou a atenção, tem alguns trechos aqui que diz assim, ó, ler Arcanos da Eternidade amplia de forma excepcional os horizontes da mente humana e descerra o véu da deusa que teima milênios vendar nossos olhos. É uma história milenar mantida em sigilo durante séculos. O que o senhor quer dizer com isso? O que ele traz aí eu quero dizer todo o mundo seguinte, que passa despercebido? Os evangelhos canônicos, Jane, eles foram forjados, vamos dizer assim, por Constantino, por uma necessidade política, né? Naquela época, Constantino precisava do governo de Roma. Ele lutou com Maxêncio, ele conseguiu vencer Maxêncio, e para isso ele
disse que tinha visto signos no céu e que tinham indicado a vitória a ele. Depois que ele assumiu essa posição cristã, vamos dizer assim, ele fez com que essa ideia que ele precisava para agregar o Império Romano fosse levada e obrigada a ser escrita de uma forma única, que foi no Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, que houve a grande, vamos dizer assim, reviravolta. Os dogmas e cristãos foram criados. E isso aí trouxe uma história que foi o termo seria empurrada goela abaixo, e nós tivemos que aceitar esse tipo de história que foi empurrado durante 2000 anos. Ninguém contestou, né? Ninguém contestou a deificação de Jesus. Ninguém contestou as coisas que aconteceram. Então disseram, foi assim e assim é até hoje. O livro tem quantas páginas? O livro tem 314 páginas. 314 páginas. Deixa a gente mostrar aqui, né? O livro Arcanos da Eternidade está aqui, Mistérios do Reino de Deus. É o primeiro livro editado do professor, que ele já está trabalhando, inclusive, no segundo livro. Já está pronto. Já está pronto. O segundo livro vai falar de quê? É um livro de superação. Vai falar de uma história atual, uma história que se passa em Minas Gerais, e é um livro de superação. Certo. Alguns dizem, um livro de autoajuda. Não é um livro de autoajuda, é um livro de superação. E esse Arcanos da Eternidade, que é o livro que o senhor lançou recentemente, só tem uma semana de lançado, esse livro é voltado para que público? Para todos os públicos. É um livro, ele é classificado como livro ficção, certo? Porém, é um livro que levou algum estudo, ele tem bases históricas. Na verdade, o livro, ele conta a história de um homem que se encontra com uma pessoa que pertence a uma determinada ordem iniciática. Por que ordem iniciática? Por quê? Porque eu sou maçom e sou Rosa Cruz e pertenço a ordens iniciáticas, eu conheço mais ou menos esse assunto. E ali, a pessoa diz, olha, nós somos detentores de uma história milenar, como você disse, e que precisa ser divulgada para a humanidade. Durante muitos anos ela permaneceu em sigilo, dentro dos alfarrábios da nossa ordem. E a partir de agora ela deve se tornar pública. Quem lê esse livro, por exemplo, se torna mais fácil entender fatos, já que o senhor falou da violência, fatos como o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro com aquelas crianças na escola? Esses fatos são muito difíceis de entender. O que esse livro traz é uma mensagem de amor, que aqueles que conseguirem entender essa mensagem não praticarão atos como aquele que aconteceu no Rio de Janeiro, que é uma excrescência, né? Até hoje eu fico pensando e não consigo entender, não consigo estabelecer um contato entre aquilo que aconteceu e a pessoa humana. Por mais que você tente esclarecer, ou tente raciocinar, ou tente falar da natureza humana, você não consegue chegar à necessidade de fazer uma coisa dessas, como foi feito e como foi registrado, que ele registrou através de um documento escrito, a intenção que ele tinha de fazer aquilo. As pessoas que desejam adquirir o livro Arcanos da Eternidade, onde elas podem conseguir isso? O livro Arcanos da Eternidade, ele foi editado pela editora Baraúna, de São Paulo. As vendas pela internet são através do site www.editorabaraúna.com.br. E lá no sentido busca, colocar Arcanos da Eternidade ou Fergi Cavalca, e será conduzido até o livro. Na editora me informaram que a livraria Saraiva e a livraria Cultura tinham adquirido o livro por consignação. Não sei se foi só em São Paulo, eu sei que aqui na Bahia algumas pessoas me falaram que foram à livraria e não estava à venda. Tem um telefone de contato para as pessoas conseguirem o livro? Para conseguirem o livro através de mim, certo? Que eu posso dar alguma referência. Seria o meu telefone próprio, 3625-2645, ou meu celular, 9168-2485. Ok, professor, muito obrigada por sua presença e sucesso com seu livro, viu? Muito obrigado a você, Jane, muito obrigado à TV Câmara de Camaçari por essa oportunidade e espero que todos leiam e gostem do livro e comentem e possa o livro ser útil, como realmente foi o propósito que eu
eu imaginei para ele. Muito obrigado.